Olá, muito bem-vindo ao canal Intercessores da Última Hora. Guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, coisas espantosas acontecendo em todos os lugares do mundo. Nunca foi tão necessário um clamor e intercessão por todos os homens. Antes de tudo, pois exorto que use práticas de súplicas, de orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Mais uma vez, boa noite, boa tarde, bom dia a todos vocês. Estamos aqui de volta com mais um vídeo para a edificação da vida de cada um de vocês. E continuando aquilo que a gente falou no último vídeo, onde nós falamos que tudo aquilo que Deus permite que nós passamos, tudo aquilo que Deus nos chama atenção, que Deus nos ama, que Deus quer que a nossa vida esteja em ordem com Ele, que Ele quer o nosso bem. A gente comentou sobre isso, que tudo que Deus fala, tudo que Deus adverte, nós é para o nosso bem, porque Ele nos ama como um pai. Você sempre lembra que você que é pai, que é mãe, que tudo que você tentar fazer, que você quer fazer para os teus filhos, sempre vai ser por teu bem, pelo bem dos teus filhos, assim como Deus também, tudo que Ele faz é para o nosso bem. E aqui na palavra nós vamos ver hoje o versículo que eu prometi para vocês no último vídeo, mas antes eu quero confirmar isso. Aqui no Evangelho, na carta do apóstolo Paulo, que ele fala aqui, falando sobre isso também, sabemos aqui, Romanos 8, 28 até o 30, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para que serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É isso aí que nós falamos, uma das coisas que a gente falou no último vídeo, que a gente mandou, que nós somos co-herdeiros com Cristo, que nós somos irmãos, Ele é o primogênito entre todos os irmãos. Então a gente falou, que só queria ler para confirmar para vocês, que Ele, Jesus Cristo, que tudo coopera para o nosso bem, e Jesus Cristo que é primogênito entre muitos irmãos. E agora nós vamos ver então aquilo que eu prometi para vocês de falar, aonde está escrito que nós vamos ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Aqui também, mesmo o livro de Romanos, que fala sobre isso. Mas antes aqui ainda falamos como que nós sabemos que nós somos filhos de Deus. Primeiro a gente já viu que é porque nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, nós cremos no seu sacrifício, nós entendemos o seu sacrifício e nós aceitamos Ele como nosso Senhor, nosso Salvador. E nós nos tornamos então filhos de Deus, e nós então nos tornamos filhos, e nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Jesus falou, aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver no reino dos céus. E a gente falou que quando a gente é batizado nas águas, a gente nasce da carne primeiro, então nas águas a gente nasce das águas, aquele que não nascer da água do Espírito. E quando nós fizemos isso, nós começamos a ter uma vida no Espírito Santo, uma vida que o Espírito de Deus vai transformando as nossas vidas aos poucos. A gente já viu isso. E aqui fala sobre isso, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então é um dos mais... São muitos. Agora eu resolvi falar porque eu vi esse versículo que é importante vocês saberem. Todos, quando nós temos essa certeza da nossa salvação, quando nós aceitamos esse sacrifício de Jesus Cristo e recebemos Ele como o nosso Senhor, nosso Salvador, e seguimos os passos que Ele nos deu, nós começamos a ser guiados pelo Espírito de Deus. Nós começamos uma vida totalmente nova, que Deus aqui fala também sobre isso. E mais aqui diz assim, que o Espírito também testifica. Você vai dizer, mas como é que eu sei então se eu aceitei? Como é que eu vou saber que a minha fé é suficiente? Se você fez aquilo que a palavra de Deus manda, você nasceu da água, que é o batismo nas águas, você creu em primeiro lugar, você creu e no teu coração e confessou nos teus lábios, eu creio em Jesus, eu creio nessa palavra, eu creio que isso é verdade, eu quero para mim. Então você já está confessando isso com a tua boca, mas além de crer e confessar com a tua boca, você tem que confirmar isso
né, descendo, nascendo das águas, aonde a tua vida velha vai ficar para trás e vai nascer de novo. Então, e aí nós começamos a ser guiados pelo Espírito. E o próprio Espírito de Deus, ele testifica. Nós temos uma certeza que ninguém pode compreender, que por mais que nós falássemos, as pessoas, mas como é que ela sabe? Mas como é que ele sabe? É algo muito pessoal que o Espírito de Deus, ele testifica no nosso coração. Primeiro nós cremos porque nós já obedecemos, nós fizemos aquilo que ele mandou. Então quando nós obedecemos a Deus, o próprio Espírito testifica no nosso coração que nós estamos salvos, que nós somos agora irmãos de Jesus, que nós somos co-herdeiros com Cristo, e que o Espírito de Deus começa a guiar as nossas vidas. Olha quanta vantagem, olha quanta coisa maravilhosa. Não é só, eu nasci da água do Espírito, eu me batizei, agora eu sou cristão, sou um crente, agora estou na igreja, eu vou todos os cultos. Não é só isso, aí é uma coisa superficial. O maravilhoso de tudo é que nós começamos a ser guiados pelo Espírito Santo. Ele testifica no nosso coração que nós somos filhos de Deus, e nós passamos a ser, então, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, né? Que nós eu já falei na outra aula, agora só vou ler os versículos. Aqui diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, sem fé, desanimados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual chamamos Abba Pai. Ele é nosso Pai, Deus é nosso Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. É interessante essa palavra aqui. Se também com Ele nós sofremos, também com Ele seremos glorificados. Por que, irmãos, que você vai dizer assim, não? Mas eu creio nessa palavra, eu aceito essa palavra, eu vou nascer da água do Espírito, ainda vou sofrer, mas, irmãos, nesse mundo nós sabemos disso. Isso também a gente já ensinou. E infelizmente nesse mundo de pecado, esse mundo onde as pessoas cheias de ódio, cheias de tanta diferença, tantas coisas ruins que acontecem, de doença, de enfermidade, tudo que não presta, mas não vem de Deus. Você que ainda não sabe, não entende isso, volta lá no módulo 4, que nós falamos sobre a alma e o espírito, o que aconteceu quando o ser humano pecou, quando Eva e Adão pecaram, que eles foram separados de Deus, ali onde saiu o mal, aonde começou a vir tudo que tem no mundo, mas que traz sofrimento, que traz angústia, para nós não vem de Deus, vem dessa queda que aconteceu, com a origem do mal, que nós sabemos quem foi que fez eles cair, foi Satanás. Eles foram tentados e cederam à tentação, então tudo que não presta veio para tirar eles da presença de Deus, e tudo que não presta junto, doença, tudo isso aí, irmãos, veio por causa daquilo. Você sabe disso, eu já falei várias vezes. Então, assim, para nós sair dessa situação agora, que nós caímos por causa de Adão e Eva, a palavra de Deus fala, eu não vou ler todos os versículos, senão não consigo falar muito. Lá em Romanos 3:23, diz assim que todos pecaram e destituídos estão todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Até vou ler aqui que está bem pertinho, é fácil para achar. Aqui diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então é Jesus Cristo que nos redimiu. Irmãos, ali naquele módulo 4, se eu não me engano é o módulo 4, assim, que eu falo sobre a alma, a divisão da alma do espírito, sobre o que aconteceu com a alma, o que aconteceu, e foi na sequência, acho que foi depois desse módulo ainda, você vai achar ali, o que aconteceu ali, que o homem foi amaldiçoado e tudo que não presta veio dali também. Jesus veio para mudar isso, ele veio para tirar. A palavra de Deus fala que ele veio para resgatar tudo de mal que aconteceu ali. Nós podemos ficar livres disso quando nós já cremos em Jesus aqui mesmo, neste mundo. Só que mesmo que nós temos a presença de Deus, nós temos o poder de Deus na nossa vida, que nós temos a nossa fé ainda, nós estamos morando aqui, nós estamos vivendo nessa terra contaminada, nesse mundo onde... E o que você vai dizer? Mas então agora tudo é pecado? Sim, tem tantas coisas, mas o bem, o amor, as coisas
que traz paz, que traz alegria. E dentro da palavra de Deus não existe paz, irmãos, não existe amor verdadeiro, paz e amor verdadeiro fora da palavra de Deus. As pessoas inventam muitos tipos de amor aí, que diz que é bom, que é paz, mas está fora da palavra de Deus, isso não traz paz. O verdadeiro amor que Jesus fala é o amor sacrificial de Jesus, e quando nós amamos Ele também, quando nós correspondemos a Ele com esse amor, e que nós cremos na Sua palavra, e deixamos Ele fazer essa obra que eu estou falando para vocês, nós nascemos nós somos uma nova criatura, e mesmo vivendo nesse mundo nós temos paz, nós temos alegria, nós enfrentamos muita dificuldade, a gente enfrenta sofrimentos. Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele falou. Então ele não disse que nós não vamos ter sofrimento, que nós não vamos ter dificuldade, nós vamos ter, porque nós vivemos num mundo assim, só que ele vai, isso não vai nos destruir. Ele disse, vocês vão vencer, porque ele venceu, ele também viveu aqui. A palavra de Deus fala, ele viveu 33 anos aqui, e ele também passou por tantas aflições muito maiores do que nós. Nós não precisamos ir para a cruz, nós não vamos passar tudo aquilo que ele passou, porque ele já passou por nós. Então, e ele venceu, ele disse, assim como eu venci, vocês vão vencer também. Então a gente vai ter sofrimento, a gente vai ter batalhas, vai ter lutas, dificuldades, mas isso vai ser para nós, mas que a alegria, a paz, a comunhão com Deus é tão maravilhosa que essas coisas nós vamos vencer com facilidade, porque nós não estaremos sozinhos. O Senhor está conosco, Jesus está conosco, os seus anjos estão nos guardando, o Espírito Santo está conduzindo a nossa vida, e Ele vai nos conduzir para o caminho seguro, caminho tranquilo, e vai nos dar vitória em tudo que nós precisarmos. Então, nós também, aqui diz, como se... somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Nós vamos sofrer também, mas o que a gente sofre aqui? Discriminação, perseguição, muitas coisas. As pessoas não valorizam a palavra de Deus, a gente sofre com isso. As pessoas blasfemam contra tudo, irmãos, que é feito contra Deus. Nos dá tristeza, nos faz sofrer também. Quando nós vimos pessoas sofrendo, nós sofremos também, porque nós temos o Espírito de Deus. Quando as coisas estão fora do controle, fora daquilo que Deus planejou para nós, Ele está no controle, mas as coisas não estão como Ele queria, e como nós também sofremos com essas coisas aqui na terra. Nós também sofremos quando as coisas acontecem, porque a palavra de Deus diz que nós temos que buscar, e as maldições ainda estão sobre a terra, e sobre todos aqueles que não creem em Jesus. Então nós estamos no meio desse ambiente. E se nós não sofremos por nós mesmos, nós sofremos por causa dos nossos familiares, sofremos por causa das coisas que acontecem. Se dá um temporal, alguma coisa, e a casa cai o telhado, nós também estamos sujeitos a acontecer. Mas mesmo assim, Deus sempre nos... Eu já passei por tanta coisa. Se eu fosse contar a minha vida, que testemunho para vocês, vocês iam ficar maravilhados. De passar por tempestades, de pedras, do tamanho de ovo, com 2 crianças pequenas, e na rua ainda. E Deus me livrar, e eu entrar dentro de casa, porque eu piso dentro de casa, a tempestade vem. Deus segurou aquele tempo. Eu tenho experiências lindas com Deus, irmãos. Né? E você também pode ter, da mão de Deus agindo na nossa vida. E nós somos herdeiros disso também. Herdeiro das maravilhas de Deus, do socorro de Deus, da presença de Deus, da paz que Jesus Cristo tinha. Tudo, ao mesmo tempo que a gente sofre com as coisas que acontecem, nós temos uma paz que excede o entendimento. Quer dizer, nós não conseguimos explicar, porque Deus está conosco. Tá? É complicado a gente transmitir isso, mas porque a gente sabe que muitas pessoas não entendem e não conseguem ver que isso é uma coisa real, mas você tem que experimentar. Por isso que eu digo, a palavra de Deus é verdade. Todo dia ela se cumpre, porque Deus fala que nós teremos uma paz que excede o entendimento, que Ele vai nos guardar e nos livrar. Eu já vivi isso, eu vivo isso, e muitas pessoas que creem nessa palavra também já viveram isso, já tiveram milagres na sua vida, porque eles creram em Deus. Então nós precisamos crer e obedecer essa palavra, não basta crer. Tem um versículo bem forte que a palavra de Deus fala, não está aqui, não separei para vocês, posso trazer outro dia. A palavra de Deus diz: fazes bem quando creres a crer
não basta somente crer, fazes bem quando tu crê, mas não basta só crer, porque até os demônios, irmãos, eles creem em Deus, porque eles foram expulsos do céu, junto com Satanás, junto com Lúcifer, quando ele se rebelou contra Deus, e eles sabem que Deus existe, eles sabem de tudo, eles sabem que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus, eles sabem do caminho que Jesus deixou para redimir a nossa alma, para nos livrar de todas as maldições causadas por ele, quando ele desobedeceu a Deus, quando ele tentou Adão e Eva e eles caíram. Ele sabe o que Deus planejou para nós. Por isso, mas que quando você quer crer em Jesus, quando você quer dar um passo de fé na tua vida espiritual, crer nessa palavra, vem um monte de pensamento negativo, muitas pessoas começam a falar coisas e você fica com medo porque isso vem, são sentimentos, são pensamentos que não vêm de Deus, que vêm do maligno, para tirar você da presença, para tirar você dessa fé que Deus está despertando na tua vida. É uma luta interna. Nós cremos na palavra, nós cremos em tudo, mas ao mesmo tempo tem pensamentos negativos, tem como se uma voz que sempre fala nos ouvidos, ou então pessoas mesmo que falam, mas agora tu vai querer ser crente, agora tu vai querer trocar de religião, agora tu vai virar fanático. Então a gente fica meio assim, muitas pessoas até voltam atrás, não querem seguir este caminho, por causa que vão atrás dos outros, mas pode ter certeza, é o inimigo das nossas almas, Satanás, que ele não quer que nós cremos nessa palavra. Ele sabe que é aqui que está a resposta para tudo que nós precisamos e a salvação da nossa alma. Por isso que ele tenta atrapalhar usando pessoas e pensamentos, medo e tantas coisas, né, que a gente podia citar aqui. Então essa é a resposta que eu fiquei de dar para vocês, né, que nós somos filhos, herdeiros. Quando nós se tornamos filhos de Deus, nós se tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus também, né? E também passamos por dificuldades como ele passou aqui, que ele falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas as aflições, irmãos, que nós temos aqui, comparado com a glória, comparado, a palavra de Deus fala sobre isso também, comparado com o que nos espera na eternidade, mas nós não é nada perto do que espera nós na eternidade. Tem um módulo que eu falei também sobre o céu, como é que é o céu, mas é maravilhoso, é glorioso e é real, vai acontecer, nós vamos para lá, só através de Jesus, ou nós vamos para outro lugar de tormento. Então, isso é uma eternidade. O que vale para nós enfrentar os obstáculos, coisas que acontecem nesse mundo, gozação, pessoas que interpretam mal a nossa fé, que ficam contra nós, que tantas coisas assim, provações que nós passamos. O que vale isso para alguns anos aqui na Terra, sendo que nós vamos ter uma eternidade com Deus depois, uma eternidade de paz, de alegria, onde não tem pranto, choro, não tem enfermidade, não tem nada de mal. Vale a pena a gente ser fiel e enfrentar o que for aqui, porque aqui é um tempo só, é um período, uns mais, outros menos, mas a eternidade nunca mais vai terminar. Então vale a pena nós seguir a vontade de Deus, aquilo que Jesus ensinou, porque nós vamos ter o dia que vai chegar, que nós vamos estar fora deste mundo aqui, numa eternidade com Deus, né, cheio de paz e alegria, e tudo de bom que Deus tem para nós lá, que não dá nem para enumerar aqui de tantas coisas boas que é. Ou nós queremos passar a eternidade também, mas tem pessoas que dizem, eu não quero ver minha vida, não estou nem aí, que eu sempre falo, né? E quer curtir, quer a vida, quer realizar sonhos. Nós podemos ter sonhos, mas realizar eles dentro da vontade de Deus, com a bênção de Deus. Mas tem pessoas que querem viver só para eles, não querem saber de nada de Deus, se Deus gosta, se Deus não gosta, se Deus aprova tal coisa ou não aprova. Querem viver tudo que o mundo oferece, independente de saber se aquilo agrada a Deus ou não. E acham uma grande coisa. Desculpa a franqueza, mas é a verdade, você vai ver isso. E acham que estão sendo assim muito espertos, mas não conseguem entender, compreender que a eternidade espera. E se nós não consertar a nossa vida aqui e realmente pedir perdão, pode ter aproveitado, curtido a vida, feito tudo que se sujado até o pescoço, que a gente diz, né? Mas se arrepender de todo o coração e repudiar essas coisas e aceitar o Senhor Jesus no seu coração e continuar seguindo Jesus Cristo, a palavra dele, e deixar que o Espírito Santo nos purifica, nos limpa, nós vamos ter ainda uma eternidade com Deus. Mas se nós resistir a isso, mas aqui no mundo pode curtir, pode achar que tudo é maravilhoso, mas não é, porque não tem paz, é uma paz falsa. E depois vai passar a eternidade em tormento.
A pessoa que não se arrepende, que acha que não vale a pena. E uma das coisas que é importante a gente falar, ainda tem um tempinho, tem pessoas, irmãs, que dizem assim, é bom eu falar isso com vocês, irmãs, eu estou sendo bem franca, eu amo vocês, tá? Por isso que eu estou falando isso e Deus ama muito mais ainda. Tem pessoas, irmãs, é muito triste isso, eu tenho que falar, que diz assim, eu já vi muitas pessoas falar pra mim isso. Ah, mas eu não sirvo, eu não quero, porque eu vi muita coisa errada. Eu vi fulano, ciclano que vai na igreja, que diz que é crente, que diz que é cristão, que fala de Jesus, que conhece a Bíblia toda, que fala tudo, mas ele é um sem vergonha, ela é uma mulher que não dá para confiar, faz isso, isso e isso. Eu sei a vida dela, eu sei o que ela faz. É mentirosa, é mentiroso, é falso. Esses crentes são todos mentirosos. Isso aí não existe. Então, assim, nós sabemos, e Jesus já advertiu isso, que muitos, aí é que está aquilo que eu falei antes, não adianta nós conhecer, tem pessoas que conhecem, tem pessoas que creem, mas eles não vivem essa palavra, eles vivem tudo ao contrário. Jesus chamou a atenção dos fariseus naquela época, eles também conheciam os doutores da lei, os escribas, eles conheciam a palavra, e eles até ensinavam outros, mas eles não viviam. E tem muitas pessoas assim, e infelizmente, que dizem que são cristãos, que até falam para outras pessoas, mas a vida deles é toda errada. Tem uma vida na lama mesmo, falando com as palavras simples que a gente entende. Né? Diante de Deus pode ser bonito, pode ser normal, pode tá tudo bem diante dos homens, diante da própria pessoa, mas diante de Deus, irmãos, diante de Deus é imundo, diante de Deus, Deus não aceita isso, nós temos que entender essas coisas, que Deus é santo, mas Deus é bom, Deus é amor, Deus é bom, Deus é amor, Deus perdoa e tudo, mas Ele quer que nós mudamos, Ele quer nos lavar e nos purificar para nós entrar nesse reino, Ele quer nos lavar e purificar para nós entrar nesse reino e ser herdeiro com o seu Filho Jesus Cristo, ser co-herdeiro com Jesus Cristo. Isso não é qualquer coisa. Como que Deus vai receber nós, irmãos, imundos, cheios de pecado, coisas imundas, pensamentos imundos, já fez tanta coisa que Deus abomina? Como que uma pessoa vai querer estar no céu desse jeito? Nós já falamos sobre isso quando a gente chegou em Apocalipse, no nosso curso, que os impuros, ali uma lista que tem, os mentirosos e tantas coisas. Então o que nós temos que fazer? Então Jesus falou pelos frutos. Quem sabe no próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. Não adianta, você vai ter que ver os frutos dessa pessoa. E outra, mas eu sempre pergunto assim, quando a pessoa fala isso pra mim, mas eu já vi isso, já vi aquilo que os outros fazem, mas não conta pra nós. O que as pessoas falam e fazem não conta para nós. O que conta para nós é a palavra que Jesus deixou aqui ensinada. E se nós vamos praticar. Eu posso estar num lugar, mas onde ninguém pratica a palavra. Onde ninguém quer saber. Eles vão dar conta diante de Deus. Eles conhecem, eles sabem, eles vão dar conta diante de Deus se eles não praticam. Se eles não procuram consertar a vida. Mas eu estou fazendo. Eu tenho que fazer. Eu tenho que cuidar da minha alma. Eu tenho que cuidar da minha vida. E se eu estou fazendo certo, se eu estou procurando agradar a Deus, seguindo essa palavra, aqui os mandamentos que Jesus deixou, se eu estou fazendo isso, eu estou fazendo. Eu respondo pela minha alma, que a gente já falou também, agora nos últimos vídeos. E cada um vai prestar conta. E realmente eu concordo com vocês. Tem gente, eu conheço muita gente assim, que fala, mas não vive. E que às vezes a gente tem até vergonha, que aquela pessoa diz, eu sou um cristão. Porque aquela pessoa tá tudo ao contrário. Né? E às vezes a gente diz que é cristão e que a gente ama Jesus e a gente está procurando seguir a palavra de Deus, está ensinando. E às vezes a gente tem vergonha, porque isso infelizmente existe. Mas eu pergunto, quando a pessoa se queixa muito e diz, eu vi isso, vi aquilo, aquela pessoa fez isso pra mim, fez aquilo, eu não gostei, fiquei chateada, e agora eu não vou mais na igreja, então agora eu não creio mais. E daí eu pergunto sempre, mas tudo bem, mas e Jesus? O que Jesus fez pra ti? Aonde Jesus errou e te magoou, te ofendeu e te maltratou, fez alguma coisa que você não gostou? Aonde? Que você tem motivo para não crer nele, para não aceitar a palavra dele? Ele fez alguma coisa para você? Ele te tratou mal? Alguma coisa aconteceu? Você viu Jesus pecar, fazer uma coisa vergonhosa para você não crer nele? E as pessoas ficam sem saber o que dizer. Porque, irmãos, nosso caminho não é o caminho do fulano. Eu sou uma pessoa, vocês vão ter que seguir o caminho meu. Eu sigo o caminho de Jesus. Então vocês vão seguir o caminho de Jesus também. O apóstolo Paulo falou assim,
Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo também. Ele seguia Cristo, e se alguém ouvia a palavra de Deus através dele e seguia os ensinamentos dele, estava seguindo a Cristo, porque ele também seguia a Cristo. E a mesma coisa eu posso falar de mim. Eu estou ensinando isso para vocês. E eu procuro seguir. Isso é a minha vida. Então eu respondo por mim. Então se alguém quiser seguir o meu exemplo, vai seguir o exemplo de Cristo, porque eu procuro seguir o exemplo dele. Eu não estou seguindo o exemplo de ninguém. E nem estou inventando nada de mim mesmo. Então, irmãos, é um conselho que eu dou: não olha para trás. Não fica olhando fulano, ciclano, beltrano, porque fez isso, porque diz que está na igreja, porque diz que é cristão. Deixa para lá e olha os frutos. Será que essa pessoa está praticando? Qual é os frutos que ela tem? Nós já aprendemos também nesses vídeos, nesse curso, os frutos do Espírito Santo. Olha para essa pessoa, examina essa pessoa, ela tem os frutos do Espírito Santo? Ela tem amor no seu coração? Ela tem paz, alegria? Ela é uma pessoa boa? Bondade, misericórdia, né? Longanimidade são os frutos do Espírito Santo. Essa pessoa crê em Deus de verdade, ela está mostrando que ela mudou, ela tem uma vida diferente. Daí você pode dar crédito. E se você não quer dar crédito para a pessoa, dê crédito para a palavra, deixa a pessoa para lá. Não precisa magoar, não precisa ofender, não precisa falar um monte de coisa da pessoa. Simplesmente deixa ela. E eu até aconselho orar por ela. Quando eu vejo uma coisa assim, eu tenho pena, eu penso: meu Deus, essa pessoa conhece a palavra. Como que ela tem coragem de negar? Como ela tem coragem de viver uma vida desse jeito, falando essas coisas, fazendo essas coisas, sendo que ela conhece a tua palavra, ela sabe da condenação. Eu fico muito chateado, muito triste com isso. E eu oro, eu intercedo, eu digo: Senhor, tem misericórdia, abre os olhos dessa pessoa. Se ela ainda não entendeu o que está acontecendo, se ela ainda não creu de todo o coração, abre os olhos, abre o entendimento dela para que ela creia, para que ela venha ver que não é bem assim, não é só falar. Que se ela não entendeu, dá um entendimento. Eu oro, irmãos, porque é o que nós temos que fazer. Nós não podemos tirar pedra e julgar ninguém e condenar. A gente tem que orar e agradecer a Deus porque Ele abriu os nossos olhos. Ninguém acredita em Deus do nada, mas é Deus que tem misericórdia de nós. Ele abre o nosso coração, Ele abre o nosso entendimento, Ele vê sinceridade no nosso coração, Ele vai acrescentando, Ele vai aumentando o conhecimento. Eu tenho que ter desejo, eu vou examinar as escrituras, eu vou ler um bom livro, eu vou orar, eu vou buscar Deus, e Deus vai acrescentando, aumentando o conhecimento, aumentando a comunhão com Ele, nos atraindo para Ele, dando um entendimento de coisas maravilhosas que Ele quer que nós conhecemos. Tá bom? Você quer essa vida para você? Se você quer ser irmão de Jesus Cristo, herdeiro com Cristo, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, mas é isso aí. É a receita, esses vídeos que vocês estão ouvindo, que eu sei que tem outras pessoas que pregam também, mas você que está escutando, examina, vale a pena. Vale a pena esse mundo aqui, mas Jesus mesmo falou já há muitos anos, quando Jesus estava na terra, e Deus já tinha falado isso, não vou entrar nesse assunto agora, o mundo vai de mal a pior. Você vai dizer: mas que mulher pessimista. Mas Jesus falou: e o que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo? Em todos os setores, em tudo o mundo está piorando. A palavra de Deus está se cumprindo nisso, porque Deus já sabia que isso ia acontecer. Então não espera o mundo ficar do mal a pior e você entrar nessa pior junto. Nesse mundo pior, que você siga a palavra de Deus, que você vai de melhor para melhor, né? Pode ter certeza disso, e vai entrar no reino de Deus e vai esquecer tudo de mal que tem neste mundo aqui, que você sofreu e padeceu, vai ficar para trás na vida que Deus vai te dar, no seu reino, né? Quando nós sairmos daqui. Tá bom? Vou encerrando esse vídeo já, meu tempo já se esgotou. Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, que Deus te dê um entendimento, que o Espírito Santo tenha liberdade de agir na tua vida, que você abra o teu coração e diga: Senhor, eu quero essa fé, eu quero ter Jesus no meu coração, eu quero ser herdeira com Cristo, eu quero ir para o céu, eu quero ter paz, eu quero entrar no teu reino. Fala isso para Ele, diz assim, do jeito que você está ouvindo, do jeito que você sente, e Ele vai ouvir a tua oração e procura seguir. Não adianta nós só querer, mas que nem eu falei, procura ver o que eu tenho que fazer então, o que eu preciso fazer para ter isso, o que eu preciso fazer para entrar no reino de Deus. Tá tudo explicadinho, mas vê os vídeos, coloca ali. Deus deu para mim esse plano assim, tudo bem simples, bem simplificado, do jeito assim que você pode entender. Não tem nada de muita escatologia, muita coisa difícil, de uma maneira bem simples. Volta lá, clica ali em Intercessores da Última Hora e pega todos os vídeos desde o começo. Você vai ver a fé que você vai ter, que Deus vai acrescentando a cada vídeo que você vai escutar, que você vai assistir.
e você vai aprender o que você tem que fazer para ter isso, para entrar no reino de Deus. Já nos primeiros passinhos, todos os passinhos que você tem que dar, já está ensinado aqui. Tá bom? Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, assim que a gente puder e que Deus nos der mais palavras, nós vamos passar para vocês também. Já temos uma que Deus já nos deu. Na próxima semana a gente vai gravar e mandar para vocês. Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Até o próximo vídeo. Amém.